Magistrados e advogados de Mato Grosso participaram de um curso sobre a aplicação da lei em casos que envolvem grupos vulneráveis, como dependentes químicos. A iniciativa é da Escola Superior da Magistratura do Estado e tem como objetivo garantir um atendimento mais humanizado. Os detalhes agora na reportagem de Maritza Fonseca. Identificar o outro, conhecer e entender o outro é a própria razão de ser o juiz. Foi com essa reflexão que a diretora-geral da Escola Superior da Magistratura, desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, abriu o primeiro encontro do projeto Humanizare, para debater justiça e alteridade, evidenciando o aspecto humano e vulnerável dos grupos mais excluídos, como a população de rua, carcerária, quilombolas e dependentes de drogas. O objetivo desse projeto Humanizare é trazer o juiz para dentro da escola, trazer pessoas que têm experiência nessa área e essas pessoas possam passar um pouquinho de sua experiência e aí o juiz se colocar no lugar do outro. O palestrante do curso, o consultor do Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes do Estado de São Paulo, abordou a aplicação da lei como parte da solução na dependência química. Um juiz, um magistrado pode desenvolver habilidades, sentimento, emoção na hora da aplicação da lei, sabendo fazer uma leitura mais ampla da situação. Não só do crime que aconteceu, não só do problema com a droga, não só do tráfico, não só do problema social, mas uma leitura mais ampla para que, na hora de aplicar a lei, ele seja assertivo e até salve uma vida, uma geração ou uma família. Realizado de forma híbrida pelo Judiciário de Mato Grosso, por meio da SMAGES, o curso foi voltado a magistrados, magistradas e operadores do direito em geral. A ação pedagógica, que chama a atenção para a sensibilidade no tratamento das atividades e decisões judiciais, vem ao encontro com as diretrizes da atual gestão do Tribunal de Justiça. O magistrado tem que ser preparado para essa humanização das decisões. Nós nunca podemos ser aquele aplicador da letra fria da lei. E esse é um evento que visa exatamente essa conexão do humano com o humano, porque nós trabalhamos para seres humanos. Muito interessante essa visão, né? Bom, para a gente refletir mais sobre o assunto, explicar como é que vem sendo a iniciativa lá no Mato Grosso, eu converso ao vivo, de forma remota, com o juiz coordenador pedagógico da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, Antônio Peleja. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, eu que agradeço. Interessante essa fala final da presidente, né? A Clarice, ela chama atenção para essa questão, que é um assunto muito caro, principalmente visando as diretrizes do CNJ também, que a gente está falando aqui de justiça social, cidadania, né? Dar protagonismo a esse jurisdicionado, principalmente o mais vulnerável, né? Então conta para mim como é que foi, como surgiu essa iniciativa e como o trabalho vem sendo realizado aí. Olha, a ideia surgiu no seio da SMAGES, pela desembargadora Helena Bezerra, no sentido de olhar o outro, humanizare, de humanização em italiano, justiça e alteridade, olhar o outro. E o outro é aquela população mais vulnerável, são os adictos, a população em situação de rua, que será o segundo encontro, e diversos cursos que serão elaborados nesse sentido. Então, o que se quer? Como a SMAGES é a escola de treinamento de juízes, é necessário que esses juízes, essas juízas, elas internalizem essa concepção de vulnerabilidade, ela compreenda a situação dessas pessoas que é diferenciada. Uma população de rua, um adicto, uma pessoa com autismo. Então, essas pessoas precisam de um aparato especial do poder público, não só do judiciário. Nós seguimos as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, é até uma atuação atípica do judiciário, mas extremamente necessária. Nesse caso, é uma atuação típica porque treinamento dos juízes para que eles vejam o outro, que eles internalizem, verifiquem essas situações por quem passou, por quem estudou ou passou por essas situações, e possam nos trazer essas experiências. Por quê? Nosso mundo, a vida cotidiana está muito acelerado,
a tecnologia tomou conta. Então, às vezes, há um distanciamento. Nós não podemos permitir que haja a coisificação do ser humano. Como a presidente bem disse, tem que ser uma relação de humano com humano. E, principalmente, quando esse humano, esse juiz, é o principal agente em fazer cumprir a Constituição Federal. Porque de nada vale direitos humanos lançados na Constituição Federal sem a eficácia. A Constituição seria uma mera folha de papel. E isso que se quer evitar, é querer trazer essa eficácia para o mundo dos fatos, para o mundo concreto. Doutor Peleja, esse primeiro módulo, digamos assim, vocês focaram muito naquelas pessoas que são dependentes de drogas ou usuários, né? Algo que tenha lhe chamado a atenção para o senhor compartilhar conosco de políticas e diretrizes que deverão ser adotadas a partir de agora no atendimento a essa população? Olha, em primeiro lugar, essa primeira palestra com Arley Mafra, ela foi essencial para que se compreenda, porque muitas questões estão inseridas. Por exemplo, internação forçada, muitas família. Então, essas questões elas têm que ser bem compreendidas. E não só essa questão da drogadição, que nós temos aqui no nosso tribunal alguns projetos relativos ao tema, mas o que se quer também é um olhar diferenciado da juíza, um olhar diferenciado do juiz, um olhar mais humano, ver o outro, ver o outro, enxergar, não enxergar coisas, ver o outro como um ser humano efetivamente. E além dessa palestra, a segunda palestra que está sendo prevista pela ESMAGES é justamente a população em situação de rua, que são milhões de pessoas, e é necessário compreender todas as nuances, todas as dificuldades que essa população passa. Muitas vezes são invisíveis sociais, não tem uma documentação, eles não existem. E assim, o que é o cidadão? Cidadão é aquele, pelo direito eleitoral, aquele que vota, que pode ser votado, mas nós temos a questão da cidadania relativa ao acesso aos direitos humanos. A partir de um momento em que o cidadão brasileiro, que os brasileiros, milhões deles não têm acesso aos direitos humanos, não têm acesso sequer a um documento de identificação, esses são os invisíveis sociais. Então é necessário que essa concepção de direitos humanos ela seja internalizada principalmente por esses tomadores de decisão, que são as juízas e que são os juízes. Então, no próximo evento, o autor, o palestrante, ele é doutor em filosofia e na tese dele, ele defendeu essa tese, população em situação de rua, e viveu durante 4 meses aqui em Cuiabá com a população de rua. Então, nós consideramos que é uma palestra extremamente relevante, porque é um filósofo, tem livros escritos, obras escritas, e viveu na prática. Inclusive, ele tem uma atividade beneficente na cidade com a população de rua. Então, é importante que o judiciário ele participe disso. Por quê? Ele tem que sentir, o juiz tem que sentir, a juíza tem que sentir para poder julgar melhor. Perfeito, perfeito. Certamente será muito produtivo esse próximo módulo. E quero só lembrar como o próximo vai focar na situação das pessoas moradoras de rua, das pessoas em situação de rua. Quero lembrar a campanha do CNJ, Registre-se, está aí ao ar na semana passada, né, em todo o país, né? O Conselho Nacional de Justiça vem realizando essa campanha para que as pessoas que vivem nas ruas possam ter o documento e assim ter acesso a serviços de saúde, a todos os serviços do Estado, né? Porque elas, como o senhor bem pontuou, são invisíveis, né? Eu quero parabenizar pela iniciativa de vocês, viu? Muito obrigada, muito grata pela entrevista. Depois a gente volta a conversar para falar sobre os próximos módulos, né? Como é que vem sendo o desenvolvimento desses cursos aí no Estado. Muito obrigada, viu, Antônio? A ESMAGES que agradece. Muito obrigado.